Veste bem, cara. Fica Isso apresentável. Vamos lá, pra gente começar esse tema, eu queria entender quando que vocês... teve alguma virada de chave? Quando vocês definiram que vocês iam Ganhar mais que a média, né? ganhar mais que a média? Você falou assim, cara, quer saber, eu não quero ser um ferrado, não. Não quero ficar vivendo um dia após o outro. Não quero ficar vivendo um mês após o outro. Eu quero ser um cara diferente. Isso passou pela cabeça de vocês? Porque todo mundo, a não ser que você seja um herdeiro, todo mundo começa quebrado. Todo mundo tem seu período ali de luta absurda, né? Até você começar a ganhar um pouco de dinheiro. Como é que foi isso pra vocês? Quer que eu comece, Luciano? Pode começar. Aqui, ó, você viu que ele me ligou pra gente Aí, ir na ó, mesma tamo na paleta. paleta. Já que você conhece há um bom tempo, ele falou, Lázaro, como é que vai aí? Eu falei, Eles estão todos marronzinhos, né? Eu vou começar então a levantar a bola. Como é que foi pra mim? Eu sempre fui uma pessoa questionadora. Eu acho que quando você tem esse espírito questionador, ele vai te colocar numa posição mais de alerta, mais de atenção, né? Porque a gente só tem aquilo que a gente tolera. E tem muita gente que vocês falaram, né? Que o cara vem de uma circunstância, às vezes ele aceita essa circunstância e não faz nada pra mudar. Aí, bicho, aí já era. Então eu sempre fui um cara questionador. E quando eu descobri a habilidade de vendas, né? Eu fui recrutado pra ser vendedor, eu ainda era muito jovem. Eu vi em vendas um caminho, cara. Quando foi mostrado pra mim, cara, você vai vender esse produto, você vai ter essa comissão, quanto maior for o volume de venda, você vai crescendo, você vai ganhando mais. Pra alguém que é questionador e tem esse apetite, né? Essa fome de progredir, eu até falo pra todo mundo, o tripé do vendedor campeão é fome, técnica e gestão das emoções. E fome é muito difícil de ensinar. É. Eu tava com o time onda do Vente, Lázaro, eu falei pra galera, gente, consigo te ensinar tudo, menos a estar afim. isso aí. Como é que eu te ensino a estar afim? Então, pra mim, né, onde foi a minha eureka? Eu sempre fui um moleque que tava afim de crescer, eu nem sabia tudo que era possível, porque você não vai sonhar com coisas que você nem sabe que existem, mas eu aquele cara que eu queria crescer, eu queria progredir, eu queria algo a mais, é que nem você falou, né? Eu vim da faixa branca, só que eu queria azul, eu queria roxo, eu queria marrom, eu queria preta, eu queria ter um carro maneiro, eu queria morar num bairro legal, eu queria ter uma casa confortável pra minha família. Eu vi as pessoas indo pros Estados Unidos e pra Disney e falei, pô, eu quero ir pra Disney também, cara. Então eu tinha esse apetite dentro de mim, eu precisava de um instrumento. Eu fui recrutado para ser vendedor e dentro da área de vendas que foi o meu caminho. Eu lembro a primeira venda que eu fiz na minha vida, cara. Eu vendia produtos nutricionais e eu ganhei R$ 234 de comissão e 62 centavos. É a única comissão que eu lembro os centavos. Foi a primeira vez. Eu lembro quando eu vendi o produto, saiu do estoque da empresa, a empresa pagando na minha conta, entrando no meu Itaú ali. E quando eu ganhei meus primeiros R$ 234, eu era muito novo. Explodiu minha cabeça, gente. Foi aquele lance do onde passa um boi, passa uma boiada. Então, pra mim, foi descobrir a habilidade de vendas. Que eu tive o sentimento que naquele momento, eu era protagonista, cara. Eu tinha o controle do fluxo financeiro da minha casa, né? Então, eu senti como se eu tivesse acabado o sentimento de impotência. Porque às vezes tem muita gente que quer mudar de vida, mas o cara não tem a menor ideia como. Eu não tenho a menor ideia, cara. O cara quer. Não dá pra falar que o cara não tem apetite. Ele tem, cara. Ele tá vendo esse podcast, ele vê até o fim. Ele lê livro, ele ouve vocês, mas ele não tem uma ferramenta de viabilidade pra isso. Né? Então, obviamente, é um cara que liga o seu radar, siga os problemas. A gente fala muito, né? Pô, siga os problemas, encontrará as oportunidades, pega um produto que você acredita. A gente vai dando pequenos elementos. Então, assim foi pra mim. Esse foi a minha eureka, entendeu? Eu imagino que pra você, quando teve essa primeira venda, já viu aquele sentimento que geralmente a galera tem de tipo assim, caramba, se deu 200 nisso, cara, se eu fizer 10 vezes isso, vai vir 2 mil. Cara, não, eu tenho que projetar pra fazer 200 vezes isso pra comprar um carro. Naquela época, R$ 234 era muito dinheiro. Tô falando há 20 anos atrás, cara. Duzentão era uma coisa que foi assim, caramba, cara, eu ganho R$ 200 numa venda. E se eu fizer 10 vezes mais? E se eu fizer 100 vezes mais? Né? Então, você tem aquela adrenalina de você ter autonomia. Né? Essa autonomia ela é muito motivadora para um cara que tem apetite. Né? Porque quanta gente que tá num caminho, que tem autonomia, mas o cara não é... Né? Você tem que ser a pessoa certa no caminho certo. Porque tem muito... Quando a gente fala das pessoas que estão ali na mesma, ganhando o mesmo salário, é um pouco disso. Às vezes cai 200 conta na conta e fala assim, não, tá bom. Eu pago meu aluguel para não preciso de mais. O discurso do eu não preciso de mais é totalmente ao contrário desse que você está falando. Exato. Obviamente que o sucesso é uma parada pessoal, né? Se você tá contente, realizado, mas eu acredito que progresso tem que ser um estilo de vida. Você se superar, você cada vez mais romper os seus limites, né? Você crescer. Eu acho que é um dever de todo ser humano, né? Ter esse progresso.